Muito boa noite, está começando mais um Fecha a Conta, o seu, meu, nosso programa, às terças e quintas-feiras. A gente vem falar aqui, aquele bate-papo gostoso, tudo que acontece nos bastidores da política. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa ilustre, moradora da cidade de Caucaia, mulheres na política. Sabe que eu sou suspeito de falar porque eu adoro e faço votos aí que as mulheres compõem a Câmara Municipal 2021. Tenho a honra de convidar para compor a mesa aqui com Fecha a Conta, professora Irene Prestes. Muito boa noite, vem para cá, minha amiga. Tudo bem, professora? Por gentileza, fique à vontade aqui. Obrigada. Começar esse bate-papo gostoso. Eu adoro falar com educadores, porque aí a gente fica mais educado, né? Grandiosa, olha, vem altamente recomendado pela população, pessoal que fala bem, gosta dessa educadora, mais de 30 anos aí lecionando no estado, já aposentada, né? Já aposentou. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Granja Viana essa ilustre amiga, professora Irene Prestes. Muito boa noite, professora. Boa noite. Pode tirar a máscara, professora. A gente já está 1,5 m, fica à vontade. Que obrigada, linda, professora. Então, muito obrigada, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, né? Toda a situação que a gente vem vivendo com essa pandemia, tantos amigos indo embora, né? Então, realmente, eu me sinto privilegiada. Eu quero agradecer também aos meus alunos, à minha família, aos meus amigos que estão assistindo essa entrevista. Agradecer a você a oportunidade, porque com a situação pandêmica que nós vivemos, está bem difícil fazer campanha dessa vez, né? Até porque a gente tem que pensar que eu não posso colocar em risco a vida das pessoas, né? Eu não posso colocar em risco a minha vida, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muita cautela e essa abertura, né, vai ser muito, muito importante na minha campanha. Aproveitando o ensejo da senhora, eu já estou paquerando para a senhora vir no programa já faz algum tempo. Ah, é? Paquera boa, então. Paquera boa. Legal. Olha, eu tenho que enaltecer porque o pessoal da educação, a gente sabe que em todos, né, os aspectos, todas as cidades nós temos problema na educação. Às vezes é salarial, às vezes é instalações, às vezes é ausência de alunos, né? A gente vai entrar dar uma pincelada sobre o coronavírus e a ausência dos alunos nas salas de aula. E a senhora com uma experiência enorme, 30 anos lecionando, não vamos falar a idade, é nova, tá? Não quer dizer que já aposentou, né? E uma honra trazer uma pessoa que tanto é da população e tanto faz pelas nossas crianças. Porque, na verdade, a educação, o primórdio da educação, além de educar, é fazer o futuro do nosso país. Como que a senhora, professora, depois de 30 anos, né? Já vou aproveitar agora o ensejo, que a live já começou a bombar. Quero mandar um beijo aí para todo mundo. Aline Dantas, Gabriel Cadete, Natália Souza. Como que a senhora, professora, ao longo de tanto tempo, dando os puxões de orelha nos alunos, tentando a dificuldade em sala de aula, que a gente sabe que é uma classe muito sofrida dos professores, porém, quando se faz com paixão, como vocês fazem, eu tenho que agradecer o tanto, como a senhora nunca foi minha professora, mas assim, o que a senhora tem feito pela população. O que levou a senhora, nesses longos anos de educadora, entrar na política, vendo a dificuldade que é de ser um vereador com tanta cobrança, de ser uma vereadora, tanta cobrança, o pessoal fala de altos valores aí para ser candidato, e a senhora com simplicidade e com o apoio dos alunos e da família veio honrar essa causa. Eu sou fã das mulheres na política. Então, Kenshin, obrigada, né? Eu estou há 33 anos, na verdade, né? Eu comecei a lecionar em 87, na Escola Roque Celestino Pires, em Caucaia. Em 89, foi construída a Escola Cidrônia Nunes Pires, onde eu aposentei no ano passado, né? E eu ainda continuo professora, tá? Eu aposentei na rede estadual, mas eu continuo lecionando na FIEB, em Barueri.
Então, deixa eu aproveitar, você citou o nome de alguns alunos meus lá de Barueri. Um beijo para vocês, morrendo de saudade. Nancy Benedetti, Mara Maria, o pessoal tá mandando aqui. Tô morrendo de saudade deles. E nesse tempo, eu consegui, né, eu percebi que eu consegui fazer a diferença na vida de muitos alunos. Com projetos que eu fui criando na escola. A primeira vez que eu pensei, puxa, esses alunos precisam ir para o vestibular, precisam ir para a universidade. O que eu posso fazer? Lancei um trabalho. Gente, vamos fazer um jornal sobre as universidades que vocês poderiam, de repente, entrar. Vamos pesquisar. Na época nós não tínhamos internet, né? Era bem mais difícil. E criamos um jornalzinho mural na escola e começamos com isso. Bem, eu já vou falar de mais perto. Há 6 anos, eu criei um projeto na escola de Caucaia. Eu estava com uma turminha, o pessoal muito desanimado, porque Caucaia é muito distante de tudo, né? Apesar que Caucaia hoje, ela está bem mais perto de São Paulo do que quando eu estudei. Que quando eu estudava, eu chegava no 39 e eu falava, meu Deus, por que Caucaia não é aqui? Eu tenho que pegar mais um ônibus para chegar em Caucaia. E os alunos sem perspectiva. Eu inventei, surgiu a ideia da gente fazer uma feira de profissões, né? Então, nessa feira de profissões, os alunos iam pesquisar o curso que eles queriam, eles iam atrás das universidades, como que eu vou entrar na universidade. Isso gerou um trabalho, e no dia da feira eu convidei ex-alunos para participarem da feira, falar da experiência deles. Então, eu fiz esse projeto em Caucaia e levei para Barueri. Né? E Barueri esse ano foi o 5º. E nós não tivemos a chance de fazer presencial. Fizemos também a feira de profissões online, mas também foi bem legal. E pensando nisso, puxa, se eu entrar na política, eu vou poder trazer um cursinho pré-vestibular para Caucaia. Eu trabalhei no cursinho pré-vestibular da ETEC de São Roque, que a minha trajetória foi, eu fui, voltei, sempre trabalhei em 2, 3 escolas, né? Então, o tempo todo dando aula no Cidrônia, eu trabalhei na ETEC de São Roque como professora e me chamaram quando eu saí da ETEC e fui para a FIEB, para que eu fosse trabalhar no cursinho pré-vestibular, que é gratuito, né? A Prefeitura de São Roque subsidiava o pagamento dos professores, tinha uma empresa que pagava o apostilamento. E nós tivemos, no primeiro ano, assim, um resultado maravilhoso. 37% dos alunos que estavam no cursinho entraram na universidade pública. Uma equipe maravilhosa. Parabéns. O professor Rogério, não sei se ele está assistindo a live, foi uma ideia maravilhosa. Puxa, se eu entrar para a política, eu posso. E sem contar que eu tenho sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos. Eu vejo, não sei se a gente vai estar falando detalhadamente das minhas ideias, mas nós temos uma estação de trem em Caucaia, e eu passo por aquela estação de trem sempre, puxa, isso aqui podia ser tão lindo. Me corrija se eu estiver errado, professora Irene. Tinha, antigamente, na minha época de moleque, um trem que descia que era um restaurante. Não, na verdade, teve um projeto... Era moleque, não era? Você era moleque. Teve um projeto, teve um trem que foi contratado para fazer passeios, mas foi 2 ou 3 vezes apenas, se eu não estou enganada. Eu fiz passeio com os alunos de trem de Embu-Guaçu. A gente saía de Caucaia com ônibus até Embu-Guaçu. Em Embu-Guaçu nós pegávamos o trem de passageiros, descíamos até Santos, aí íamos até o Aquário, que o trem chegava lá tipo 9, 10 horas da manhã, a gente ficava até as 3 da tarde, visitava o Aquário, eles podiam entrar na praia e tal, pegava o trem, o ônibus esperando em Embu-Guaçu e a gente voltava para Caucaia. Fiz isso várias vezes, né? Mas isso é saudosismo, porque infelizmente não é lucrativo, né, para a empresa. A Rumo, eles ganham muito mais transportando cereais e tudo mais para o Porto de Santos do que pessoas. Então, esse trem de passageiro que tinha 2 horários, um que descia e um que subia todos os dias. Né? Mas, na verdade, onde entra a cultura, se sim, é só o comércio, não é verdade? A oportunidade, né, de você sair daqui, pegar um trem, fazer um passeio delicioso naquela serra e chegar até o Aquário, né, conhecer toda aquela diversidade
de peixes E Caucaia é muito tudo mais. sitiante, né? Mais plantações, não é, professora? Sim. Me corrija. E há ausência para os jovens de um local de lazer, eles têm que vir para São Paulo mesmo, não tem jeito, né? Apesar que agora a estrada ficou boa, estive por lá por 2 vezes nesse recapeamento novo, ficou muito mais fácil o acesso para Caucaia. Quero mandar um beijo para todos os nossos amigos de Caucaia, um beijão. Quero mandar um beijo aí pro Jefinho da Segurança Viária e pro Pereirinha aí do DR, meus parceiros aqui. Está aqui falando pessoa de bem, está aqui, ó, professora Irene Pressa, que eu já vou chamar de Irene, nós já estamos meio íntimos, pode me chamar de Kiki, viu? Ah, tá ok. O Jefferson, o Jefinho é meu cunhado, né, trabalha no trânsito, e o Pereira, ele está trabalhando no DR, também meu cunhado, e eu não sabia que vocês se conheciam, né? Amigos, nós somos amigos mesmo, né, legal. Então, mas deixa eu falar do projeto da estação, porque assim, eu sei que nós não vamos conseguir colocar o trem de Caucaia para Santos. Não é essa a minha pretensão, tá? O que eu penso, nós temos um espaço ali que é fofo. Inclusive, eu pintei, eu fiz um curso de pintura em tela, que já é um outro assunto aí. Eu pintei aquela estação em 2002, então 18 anos atrás. E eu fico imaginando um vagão de trem, contando a história da estação, contando a história de Caucaia, o museu da estação, né? E um outro vagão que poderia ser transformado numa lanchonete, então para vender sorvete, refrigerante, porque os pais, eles levam as crianças para ver o trem passar, né? Agora, conversando com amigos, que eu tenho feito algumas visitas bem pontuais mesmo, para falar sobre as minhas propostas. E quando eu falo da estação de trem, eu levei meu filho no sábado passado ver o trem passar. Então eu fico imaginando aquele lugar bonito, né, com segurança. Vamos colocar placas, né, para isolar a parte da linha do trem, de onde as crianças vão ficar, para que não tenha perigo de uma criança ir para a linha do trem. Com segurança, mas eu acho que é possível deixar aquele lugar bem bonitinho mesmo, um playground, né, um sorvete, né, você vê o trem passar, curtir o momento, ouvir uma musiquinha. Então, eu acho que é uma ideia simples, que não vai demandar muito dinheiro, muita verba, né? Vai ser necessário uma parceria com a Rumo, com certeza, mas estando vereadora, né, eu vou atrás disso. Amém. Essa é uma das minhas ideias. Abençoado, a gente sempre, nos nossos projetos grandiosos, a gente ter a satisfação, a gente tem que sempre colocar Deus na frente. Não importa a religião, Deus é um só, né, professora? Sim. Professora, eu vou entrar num detalhe aqui com a senhora, depois eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Negócio que eu achei bem interessante aqui, um projeto que eu achei fantástico. Na trilha dos livros. Eu estava lendo ele, eu li ele uma, li duas, não é porque eu não entendi, eu li 3 porque eu achei bem interessante. Eu queria que a senhora ficasse bem à vontade de dar uma explanada sobre esse projeto aqui, Na Trilha dos Livros. Sim. Eu sou uma leitora, né, assim, assídua, eu sempre gostei muito de ler. Aprendi a ler muito cedo, né, graças à minha avózinha que fazia com que eu copiasse textos de revista, eu tinha 5 anos. E eu descobri o prazer pela leitura com as obras do Monteiro Lobato, né? Minha mãe comprou uma coleção com 12 volumes do Monteiro Lobato e eu devorei aqueles livros. Bem, como eu sempre gostei de ler, eu sempre tive muito livro e sempre emprestei. E eu acho que os livros, eles têm que estar livres. A gente não tem que ficar trancando numa biblioteca. Quando foi na campanha passada, né, que eu fui candidata a vereadora em 2016, inclusive eu tive 811 votos, fui a segunda mulher mais votada Quase no município. Votos, parabéns. Né? E numa reunião com ex-alunos, veio uma professora, amiga minha, Nancy Benetti, ela é de Sorocaba. Nancy, se você estiver aí, um beijo grande. E ela falou de um projeto que tinha em Sorocaba, que é Livros Livres, não é Livros Livres, Vai e Vem, projeto Vai e Vem de Sorocaba. Aí eu fui pesquisar, falei, puxa, eu posso fazer um negócio desse. Aí eu estava em campanha, eu já fui conversando com comerciantes lá de Caucaia, se eles não patrocinariam a estante, fui atrás de quem fizesse a estante. Um amigão, Aristides, ele tem uma empresa, Nova Visão, que trabalha com Aramado. Eu posso fazer propaganda? Deve. Né? Então, o Aristides, eu apresentei a ideia, ele falou, Irene, eu dou 5 de cara.
né? Ele falou, pode ir atrás. Aí eu fui atrás de patrocínio, fui ver o adesivo para poder divulgar o projeto. Eu consegui com a Raposo Net, o Dirceu também. Irene, quantos adesivos você precisar para esse projeto, eu vou doar. E o projeto começou depois da eleição. Por quê? Eu fui falar com a advogada do partido, ela falou, Irene, qualquer tipo de doação durante a campanha pode comprometer se você chegar lá. E você vai estar doando cultura, isso pode ser muito complicado. Eu guardei as 8 estantes na minha casa, bem, paciência. Ah, e alguns amigos, quando eu falei da ideia do projeto, já começaram a doar livro para mim. No dia 22 de outubro, eu implantei a primeira estante, 22 de outubro de 2016. Então, a gente vai completar 4 anos de projeto semana que vem. Amém. Né? E hoje nós estamos com 26 estantes. E qual é a ideia? Você tem um livro, você já leu, você deixa na estante, né? Ou entrega para mim. Todos os livros que vêm para minha mão, eu cadastro, tá? Eu tenho o site na trilha dos livros, eu cadastro, coloco no site. Todos os patrocínios de estante estão lá no site também, né? Todas as estantes são patrocinadas. E no adesivo consta quem é o patrocinador daquela estante. E elas estão onde? Né? Em supermercado, posto de saúde, em casa de ração, restaurantes, né? Nós temos uma no restaurante na Estrada do Caiapiá. Não, Estrada do Caiapiá não. E agora eu esqueci o nome. Não tem problema. Bem, aqui é tanto nome difícil aqui em Cotia, né? É verdade. Mas tem uma na Fernando Nobre, no Sassá, né? E outra no restaurante da Fazenda, que fica na Estrada do Capoava. Você viu que não Estrada do é Capoava. projeto voltado só para o bairro, né, de Calcaia do Alto, o distrito de Calcaia do Alto. É um projeto voltado para toda a nossa cidade de Cotia. E eu tenho 2 estantes em escolas de Barueri. Na escola que eu leciono, né, na FIEB da Guimar, e na Escola do Engenho, o diretor falou, Irene, pode trazer estante para cá, que eu achei maravilhosa essa ideia. E a estante está lá. E a minha ideia com esse projeto, né, infelizmente eu não tenho pernas para isso, porque eu continuo dando aula, né, e fazendo o projeto andar. Eu imagino colocar essa estante dentro das empresas, perto do cartão de ponto, sabe? Cada empresa com uma estantezinha, o funcionário deixa o livro lá, o outro passa, pega, para compartilhar mesmo. É essa a ideia, desenvolver esse espírito de compartilhamento, né, e respeito ao que não é seu, ao respeito que é de todos, porque se você encontra com um livro, pega um livro, leva para casa, você tem que devolver, e não existe nenhum registro. Ah, nós temos 13 mil livros cadastrados já. 13 mil livros? 13. E onde eles estão? Não sei. Teve um rapaz de São Paulo que entrou em contato comigo há uns 2 anos atrás, que ele tinha visto um livro no site, e ele precisava para o mestrado dele. Aí eu falei, desculpa, mas esse livro não está comigo, né? Eu não sei onde ele está. Mas eu vou tentar. Joguei no Face, né? Coloquei no Facebook, estou procurando esse livro para uma pessoa que vai fazer o mestrado e tal. Quem estiver com ele, se puder levar na Escola Cidrônia. E a pessoa levou o livro. Eu consegui entregar para ele. Então, a gente acaba ajudando também, né? É um projeto que só me traz alegrias, né? Como educadora, professora, tem que enaltecer, porque a professora Irene Prestes está ensinando, sabe o quê? A como pegar o livro, como aprender com o conteúdo que está dentro do livro. O livro está lá. Se a pessoa passa indiferente, né, como a gente passava antigamente, olhava o livro, mas a realidade das coisas, o conhecimento, o saber está no conteúdo de cada livro, onde você pode ler e compartilhar com seu irmão, com seu pai, fazer com que esse projeto vá para frente, né? Não é verdade você colocar apenas a estante, como você está falando. Tem os locais certos, tem o compartilhamento, tem a humanização de fazer esse conteúdo chegar para todo mundo. Não é só os alunos, né? Senhores, senhoras. E detalhe, Nani, eu faço isso sozinha, né? As pessoas trazem o livro para mim, colo o bilhetinho, eu digito no cadastro do site e saio distribuindo, né? E sendo vereadora, eu vou conseguir ampliar esse projeto, eu tenho certeza. Agora né? que tá, professora,
Vou interromper a senhora. Sim. A senhora falou uma palavra sendo vereadora. Sim. Professora, com a sua vida dedicada à educação, sabendo de todas as dificuldades da nossa população, mães de alunos, mães solteiras, alunos ausentes das escolas, indo para as drogas, o porquê da vereadora Irene Prestes, como que é a sua plataforma de governo e o que a senhora pode fazer, professora, para mudar? Não digo que vá corrigir, porque é quase impossível resolver um problema em 4 anos. O que a gente pode fazer para amenizar esse impacto na nossa juventude quanto à ausência de escolas? A senhora, como vereadora, se Deus abençoar em 2021, faço votos que Deus enalteça o seu pedido. Com o pessoal bombando na live aqui, 101 pessoas na live prestigiando. Obrigada. A senhora. A senhora é uma pessoa muito querida. Só estou recebendo elogios aqui do pessoal da live. Como que a senhora pode mudar esse cenário, né? O que se pode fazer para amenizar esse impacto, principalmente, professora, nesse ano de ausência de escola, com esse inimigo que é o coronavírus aí, essa ausência? A senhora, como educadora, nos dê o ar de uma esperança de melhoria para a gente. Então, Hernani, eu tenho conversado bastante com amigos professores, né? Eu não estou na rede municipal de Cotia, mas eu conheço bem a rede municipal, porque eu trabalhei em 2 gestões anteriores na Secretaria da Educação. Eu acho que é legal, é interessante até para expor isso para você. Eu conheço escolas, eu visitava escolas do Caputera, do Jardim Ângela, toda a região de Cotia, toda a região de Caucaia. Então, na época que eu trabalhava na prefeitura, nós tínhamos 67 escolas em Cotia, entre estaduais e municipais. Na segunda gestão do Mário, ele optou pela municipalização e hoje nós temos 113 escolas municipais, fora as escolas estaduais, que, se eu não me engano, são 28. Então, as escolas municipais são creche, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. A minha primeira ação enquanto vereadora, é um compromisso que eu assumo aqui, e eu tenho falado isso para os meus amigos também. Já fala o número sim, para a gente. 55321. 55321. Então, o meu número é 55321, fácil de gravar, fácil de digitar, uma sequência bem legal. E um compromisso que eu vou assumir é estar indo em todas as escolas. Começou meu mandato, eu pretendo ir visitar as escolas, conversar com os professores, ver quais são as demandas, e as demandas serão muitas agora, desse pós-pandemia, com toda certeza. Grandes dificuldades ainda por vir. Eu acredito que vai ser muito importante ter mulher, porque a mulher ela tem um olhar diferente para a educação e para a saúde. Inclusive, tem uma pesquisa, eu não lembro se é a Universidade de Stanford, Eu devia ter anotado esse nome, mas, se eu não me engano, é a Universidade de Stanford. Eles fizeram uma pesquisa e cidades onde as mulheres estão no poder têm um olhar diferenciado para a saúde e educação. Então, mas voltando a falar do nosso município, Então, vai ser importante conversar com os professores, montar um plano, uma estratégia dessa pós-pandemia, Como que a gente vai resgatar? Não existe uma fórmula, Como que vai ser feito o resgate? Porque a defasagem é imensa, é imensurável, na verdade. A gente não consegue prever, e sem contar os problemas psicológicos que os nossos jovens e as nossas crianças estão desenvolvendo. A falta de interação está sendo assim muito complicada. Eu estou dando aula online, eu continuo lecionando por Barueri, E falta muito isso. Eu olho, também, os universitários também. Eu olho no olho do aluno, eu estou dando minha aula, eu percebo se ele entendeu ou não, E eu fico, pessoal, responde. Alguma dúvida? Está bem complicado isso. E eu fico imaginando os professores dos pequenos, Porque eu estou com o ensino médio. A minha carreira toda foi com o ensino médio. A minha experiência foi com o ensino médio e cursinho pré-vestibular. Eu trabalhei em 2 universidades, pouco tempo, porque morando em Caucaia, eu dava aula na Uninove, Vila Maria e Moca.
Eu saía às 4 para entrar às 7. Totalmente fora eu não de chegava. mão. Aí me chamaram para dar aula numa universidade em São Bernardo. Eu adorei, porque era para futuros professores de matemática. Era muito distante também. Eu acabei desistindo disso. Mas voltando para o tema. Existe um projeto que foi, inclusive, veiculado no Jornal Nacional, Mentalidades Matemáticas, que é o Colégio Siddhartha, que está promovendo, né, a formação para esse programa. E eu fiz o curso o ano passado, participei do curso Mentalidades Matemáticas, e foi implantado na Escola Ivo. Professor Caldas, se você estiver aí, um forte abraço. Né? Fiquei muito feliz quando eu soube da iniciativa de levar o projeto para lá. E eu acho que esse projeto tem que ser estendido para todas as escolas. A minha área é exatas, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado também, né? Mas está mais comprovado que a matemática, ela faz parte do dia a dia das pessoas. Não Sem dá a para matemática, fugir. não fecha a conta, né? Não fecha a conta, de jeito nenhum. E sem a matemática, nós não teríamos o 5, 5, 3, 2, 1. Exatamente. Né? Bem, o som, né, é bem legal. 5, 5, 3, 2, 1. Então, mas voltando para o tema, nós precisamos realmente de uma estratégia muito bem formada, que os professores estejam realmente felizes em estar trabalhando, porque se eu tenho um funcionário que não está feliz, o desenvolvimento dele não vai ser o mesmo, né, do que uma pessoa que está contente com o que ele faz. Então, eu pretendo ouvir os professores. É claro que eu vou aproveitar visitando um bairro, né? Já vou olhar quais são os problemas do bairro, a gente consegue sentir. E eu pretendo levar isso para o prefeito. Porque vereador não faz nada, né? A gente fala, qual é o seu projeto? Eu tenho várias ideias, né? Que eu vou colocar no papel e vou apresentar para a Câmara e vou apresentar para o Executivo. Exatamente. É essa a minha ideia. Fiscalizar, realmente. legislar e indicar. Exatamente. Professora, eu vou pedir para a senhora tomar um golinho de água agora, porque eu vou entrar agora, sabe falando do quê? Ortobon. Você passa 1/3 da sua vida deitado, dormindo, namorando ou descansando. 1/3 da sua vida. Nada melhor que você ter um melhor colchão para cuidar do seu corpo. Já imaginou você levantar indisposto para trabalhar, para estudar? Você já imaginou isso? Então, temos uma loja pertinho de você aqui no The Square. Ortobon. Sua vida, você passa sobre ele. Telefone 3781-3521. WhatsApp 99193-3446. Falando nisso, você que é motoboy, tá precisando de uma moto nova, tá precisando de uma moto seminova, com taxas que cabem no seu bolso, sabe aonde você vai comprar essa moto? Fatan Motos. E além de ter motos lá para vender, você tem acessórios, tem troca de óleo, tem o melhor atendimento de oficina lá. Procura lá, Dona Fátima Welton, lá no telefone 4616-0881, Fatan Motos. Um abraço, Eltão! Dona Fátima, aquele beijo para vocês. A melhor oficina de Cotia, São Paulo, Brasil. A UP. E falando também em segurança, qual que é o maior patrimônio? A sua integridade física, da sua família, do seu comércio, da sua empresa. SRP, Solução em Segurança e Serviços. A empresa há mais de 10 anos aí do nosso Sidney Freitas. Quem vai cuidar de segurança, se não uma pessoa que é especialista em segurança? SRP, Solução em Segurança. Portaria, vigilância, monitoramento, escolta armada, escolta VIP, SRP, Solução em Serviço. 4148-1228, já liga lá pro Sidney e fala, Sidney, que a gente falou que tem um descontaço lá. Demorou? E você que tem o seu condomínio, a sua associação, quer mexer com parte administrativa e contabilidade. Celui LC, Solução Empresarial. Contabilidade e administração de condomínios e associações, Celui LC, Soluções Empresariais. Vai fazer a folha de pagamento do seu condomínio, da sua associação, contas a pagar, aqueles negócios tudo. Celui LC, Solução Empresarial. Telefone 99998-6257. Estou aqui hoje, uma representante da cidade de Caucaia. O pessoal fala, Caucaia é uma cidade linda, onde tem muita gente, muitos trabalhadores. E como não, esse distrito de Caucaia também tem as suas dificuldades.
Hoje nós temos uma administração muito boa para cuidar de 324 quilômetros. Só que uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão. Precisamos compor, sabe o quê? Uma Câmara Municipal competente. Quero mandar um abraço a todos os vereadores, né, que compõem a Câmara Municipal. Nós vamos dar oportunidade aí, você que é população, o programa Fecha a Conta tem o intuito de trazer o quê? A integridade da pessoa, mostrar esses anônimos, como o professor Irene Prestes. Estou vendo aqui, ó, mais de 100 pessoas na live, pessoal, todo mundo mandando abraço, Carlos Gavira, Tiago Feliz, Cícero Chaves Souza, Aline Ramos, Emerson Freud, todo mundo que acompanha o trabalho dessa excelente educadora há mais de 30 anos aí no estado, cuidando, sabendo de todas as dificuldades. E eu vou te fazer a pergunta agora, professora Irene Prestes. Tá aqui, ó. Com a sua vida dedicada à educação, conheceu a realidade da comunidade que a senhora atendia. Que é o quê? Você recepciona, não é só o aluno que você está vendo que está com dificuldade de estudar. Você vê, sabe o quê? A humildade, a pobreza, se está passando fome, se tem piolho. A professora é a nossa segunda mãe, eu posso falar nessa... Quando a mãe deixa a criança na escola para estudar... E na verdade, ela está deixando para ir ganhar o pão e quer o quê? O melhor para o seu filho. Nada mais do que a gente trazer esses projetos fantásticos dessa convidada especial, mais de 30 anos como educadora. Vamos falar aqui, sabe o quê? Um olhar para a educação. Eu já vou entrar aqui, galera. Nós estamos aqui, temos aí meia hora ainda para falar bastante. Eu quero entrar na educação porque assim, a ausência de estudo leva à ignorância. Leva o quê? Ao desemprego, falta de profissionalismo. Então, a educação base de tudo e vemos com a saúde. Mas se a gente não tiver uma boa educação, Irene Prestes, como é que vai esse Brasil? Como é que vai o município de Cotia? Essas mudanças que devem ser feitas. Porque nada melhor do que uma pessoa que foi professora, aposentada. É professora, né? Mas eu digo assim, que conviveu nos bastidores lá, de ter uma sala de aula mal projetada, alunos rebeldes, ausência de alunos, dificuldades para lecionar e principalmente salários. A gente sempre vê aí, né, um grande problema aí, professores entrando em greve, a POSP apoiando. O que nós temos aí? Qual que é a dificuldade hoje salarial para esses nobres profissionais da educação? A questão do salário é indiscutível, né? Realmente o professor poder conquistar alguma coisa, ele precisa trabalhar manhã, tarde e noite. Foi o que eu fiz a minha vida toda, né? Eu sempre trabalhei nos 3 períodos. Teve um período na minha vida que eu trabalhava em 4 escolas, né? Eu trabalhava no estado, em Barueri, numa escola particular, na Aurora, em Grande, e no cursinho, né? Então, para a gente poder... O ideal seria que o professor tivesse apenas um cargo, pudesse ter um salário realmente que atendesse às suas necessidades. Digno é difícil. Ele poderia, né, seria muito mais fácil, porque o professor, ele não termina a sua aula e acabou, né? O professor trabalha muito em casa. O professor não tem final de semana, o professor não tem feriado, não tem dia santo, não tem madrugada, muitas vezes. E acumulando cargos, né, trabalhando em 2, 3 escolas, o desgaste é bem maior. Mas um problema também muito sério é em relação à quantidade de alunos em sala, né? Superlotação. Sim, 45 alunos. Você acaba não dando aula, dando palestra, né? Então, são olhares que a gente vai ter que ter em relação à questão salarial, né? O plano de carreira dos professores, que houve uma alteração agora, cortaram, não só dos professores, mas de funcionários também. Estando na Câmara, com certeza, né, eu quero contribuir, né, para a melhoria salarial, não só de professores, mas de todo o funcionalismo. Vamos rever o que foi aprovado, o que pode ser melhorado do plano de carreira, porque o funcionário público, ele tem uma vantagem, né, que ele prestou um concurso, ele tem o seu emprego garantido. Só que eu trabalhei 33 anos no Estado, saí sem fundo de garantia, né? É só a aposentadoria. E agora foi aprovado que o aposentado tem que continuar pagando a Previdência.
É um absurdo, né? Não, Põe absurdo nisso. triste demais essa realidade. Eu gostaria muito que os políticos eles pudessem sobreviver com salário, né, de funcionalismo base. Por alguns meses. Eles o que não eles conseguem fariam, sobreviver nem né? com deles que são altos, O que eles né? fariam? Tem que roubar, E né? Alguns acabam roubando. Eu vou acabar fugindo da sua pergunta, mas veio agora à minha mente uma coisa que eu sempre falei. Eu acho que, claro que os políticos não vão votar uma lei como essa, mas o ideal é que entrou na política, você não pode ter seu filho em escola particular. Você é obrigado a ter seu filho em escola pública. O olhar vai ser outro. Você não pode ter convênio médico. Você deveria usar o SUS. Né? Só que, infelizmente, a gente vê que os nossos políticos, os filhos estão em escola particular, quando precisa é Einstein, né? É Sírio. Ninguém vai no postinho no fundo do bairro. E o ideal seria que tivesse uma lei que eles teriam que usar saúde pública, ensino público para sua família, o olhar seria outro com toda certeza. Agora, você pergunta o que a gente pode mudar na educação, para melhorar a situação dos professores. Exatamente. O salário, com certeza, tem que ser revisto. E o respeito, tratar o funcionário, o professor com respeito. E eu comecei a minha carreira em 87 e, infelizmente, eu vi, né, a queda na educação. Eu trabalhava numa escola no Cidrônia, que sempre foi referência, né, na nossa região. E, infelizmente, a gente viu que a gente perdeu muito com as políticas públicas, que ficou muito mais fácil para o aluno passar sem fazer nada, né? O professor não pode cobrar tanto. Não tinha que mudar exatamente isso. Por que as escolas particulares conseguem manter um nível de excelência e nós, da escola pública, não podemos? Eu acredito que é possível, sim. Discutindo com quem? Com quem está na base. Não adianta eu criar uma lei sem ouvir os professores. O que eles acham que tem que mudar? Participação da categoria interessada, exatamente. Exatamente. Conversar, e não com meia dúzia, né? Vamos levar isso realmente para a sala de aula. Vamos ver quais são as angústias da classe. Eu já quero mandar, professora, um beijão para todas as professoras que estão na live nos acompanhando. Nós estamos discutindo um assunto muito importante referente aos professores. Eu que acompanho sempre greve dos professores, mas greve de forma, sabe como? Com sabedoria. Eu já acompanhei várias greves em Cotia de professores, né? Onde a reivindicação justa, sem briga, sem baderna. Olha, eu acho que o poder público e a Câmara dos Vereadores deveriam rever as carreiras, uma atenção maior para essa categoria que apenas ensina o futuro do nosso município, do nosso estado, do nosso governo, olhando para as nossas crianças com tantas dificuldades e os professores aí com salários baixos, com dificuldades, né, de superlotações nas salas de aula, né, professora? Superlotação, existe um programa de inclusão, né, que infelizmente não funciona porque os alunos de inclusão vêm para a sala de aula. Eu tinha uma turma com 46 alunos e eu tinha 5 alunos com especiais, né, com alguma característica especial. Como que você consegue fazer um trabalho diferenciado? Sem o preparo, o professor tem que ser preparado e dando palestra, né? Não era aula. Então, realmente está bem complicado. Eu vou aproveitar que a gente está falando de educação e quero parabenizar os meus colegas professores, porque o nosso dia está chegando. Hoje é dia 13, dia 15, dia dos professores. Força, né? Eu acredito que a gente consegue, sim, melhorar esse país. É com a educação que a gente vai conseguir mudar. Porque, mesmo sendo professora de matemática, eu sempre levantei a bandeira. Não são as mais chatas, né? Vamos falar, né, professora? Eu sou não chata. De português e as de matemática é chata, professora? Eu sempre fui muito chata. Sim. Só que o aluno começa no primeiro, que eu sempre pego a turma no primeiro e vou até o terceiro. Começa no primeiro me odiando e
ele percebe que é pro bem dele, né? Ele aprende. O importante é que ele aprenda. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero ser sua amiga. Não dava para colar, eu não estou aqui para ser sua amiga. Não dá para colar? Não dá pra colar? Até dá, né? Eles sempre dão um jeitinho, né? Mas eu nunca dei aula para ser amiga do meu aluno. Se, depois de formado, ele virar meu amigo, eu estou no lucro. Matheus, né? Eu atingi... orgulho de ter sido seu aluno. Então, Matheus Snau, ele faz matemática, né? Um beijo, meu fofo. Ele é um lindo. Ele faz matemática e todas as aulas, eu entrava na sala, tinha data, que até no curso Mentalidades Matemáticas eu citei o Matheus lá. Ele colocava a data usando o conteúdo que eu estava dando. Eu estava dando trigonometria, ele dava um jeito de colocar a data usando seno e cosseno. Eu estava dando matrizes, determinantes, ele dava um jeitinho de colocar a data usando determinante. Uma graça ele. Ele vai ser um excelente professor de matemática, com toda certeza. Professora, é que a gente tem tanta coisa para falar aqui. Eu gostaria de falar de duas ideias importantes. Eu vou deixar a senhora entrar, mas eu queria, sabe o quê? Um olhar para os nossos idosos. Então, os nossos idosos, eles contribuíram muito para o município, né? Trabalharam demais. E hoje a gente vê que nós temos um programa na saúde, até gostaria de parabenizar o Dr. Cláudio Saraiva, meu amigo. Ele implantou a visita a domicílio, né? Ele conseguiu, enquanto ele esteve na saúde, que o prefeito olhasse para isso e os idosos já recebem um atendimento médico domiciliar. Só que nós precisávamos de mais fisioterapeuta, um atendimento psicológico. E muitos dos nossos idosos, eles não saem de casa, eles não têm atividades. Nós temos alguns espaços para os idosos. Em Calcaia nós temos, na Vila Santa Catarina, em Cotia, nós temos um ponto. Aqui na Granja Viana tem 1 ou 2 pontos. Só que os idosos que participam dessas reuniões, eles vão como? Eles dependem de filho para levá-los, né? Então, qual seria a minha ideia? Primeiro que a gente tem que construir centros que sejam realmente estruturados para recebê-los, que eles tenham atendimento psicológico ali, que eles possam ser inseridos na era digital, né, nesse espaço. Mas, para chegar até lá, eu penso que tem que ter um casamento entre as secretarias, né? A Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, tem que casar, tem que fazer um trabalho conjunto para que as coisas mudem. E eu fico pensando, o TEG, ele leva as crianças até a escola, o motorista e o auxiliar que acompanha o motorista ali para cuidar da segurança das crianças, eles esperam o horário das crianças saírem para voltar para suas casas. E nesse meio tempo, o que eles não poderiam fazer? Então, vamos cadastrar os idosos dos bairros que gostariam de participar desses programas de ginástica, natação, aulas realmente de artesanato. Vamos cadastrar, o TEG pega, leva para o espaço de convivência. Terminou a atividade ali, devolve para o seu bairro, pega as crianças, devolve para casa. O que a gente vai gastar, prefeito? Um pouco mais de combustível, o motorista já está sendo pago, o transporte já está, o veículo já é da prefeitura, vai gastar um pouco mais de combustível. Exatamente. Né? Então, é uma ideia que... E aí eu já vou aproveitar e vou amarrar, porque o nosso tempo está curto, para a questão cultural também, né? Nós temos em Cotia 2 casarios do final do século XVII, o Sítio do Mandu e o Sítio do Padre Inácio. Eu conheci o Sítio do Padre Inácio, eu era criança. Eu tive um tio, né, que Deus o tenha, o tio Luiz, tio Bigode. Ele sempre gostou muito da parte de cultura, ele levava a gente no Sítio do Padre Inácio para fazer piquenique. Então, eu conheci aquilo quando criança. E eu pergunto para os jovens hoje, você conhece? Não, nunca ouvi falar. O Sítio do Mandu, ele está a menos de 1 quilômetro da Raposo Tavares, dá para ir a pé, descendo pela Descovel, pega ali o Caiapiá, e as pessoas não conhecem. Então, vamos montar um cronograma, logística vai ser a palavra, né? A ordem da vez é usar logística. Vamos formar monitores, a gente vai conseguir gerar emprego para jovens aprendizes, né? Jovens monitores.
o ônibus, o tag, de novo, né? Sendo Deixou reaproveitado. a criança na escola, tem um cronograma, todo terceiro ano vai visitar o sítio do Mandu. A gente está falando de história do Brasil, né? Vamos falar sobre os bandeirantes. Colocar já na verdade? Exato, no currículo, no exatamente. né? É um programa de estudo de e-mail, realmente. Então a gente vai estar gerando emprego, porque a gente vai ter os monitores que vão atender essas crianças, as crianças vão visitar esses espaços, né? E nós temos, assim, uma variedade imensa. Nós temos o Semucan, que não é nosso, mas está dentro do nosso município. Usar. Sabe, tirar as crianças da sala de aula, vamos levá-las para conhecer nosso município. Porque a partir do momento que você começa a conhecer, você começa a desenvolver um carinho pela cidade, né? E se você consegue desenvolver esse carinho pela cidade, você vai olhar para ela com outro olhar, vai cuidar mais dela. Eu acho que é isso que está faltando, né? A escola, ela não pode ficar só dentro de 4 paredes, ela tem que sair. Só que o aluno vai para uma excursão, os pais têm que pagar, né? E aí a gente já tem uma outra ideia que eu vou amarrar a essa, que é a questão da reciclagem. Eu tenho um projeto lá em Barueri, implantei no Cidrônia também, e nós conseguimos, esse ano, a primeira cadeira de rodas, viu? Para quem está ouvindo e não sabe, é verdade, não é mito que lacre de latinha pode ser trocado por cadeira de rodas. 90 garrafas, né? PETs, para ser exato. Eu vou te corrigir. 90 quilos, 140 garrafas. 140? 90 quilos, 140 garrafas. Nós fizemos a campanha na PAI, né? E era só 90 garrafas. Então, não, agora 90 quilos, 90 eu acho que quilos. Que é o equivalente a aproximadamente 140 garrafas. Só que tampinha plástica e tudo mais. Então, nós temos esse projeto na escola e lá os alunos ganham cine pipoca. Mas olha, nós temos Pet Zoo, Bicho Mania, Companhia dos Bichos, Espaço JB, que são mini fazendas dentro do município. Gente, quem é que conhece esses espaços? As pessoas de fora. Vamos fazer uma parceria com esses espaços, com essas mini fazendas e lançar um concurso. Vamos arrecadar material, vamos ensinar a criançada a reciclar, né? Que os meus sobrinhos não jogam uma tampinha no lixo. A tampinha vai para o espaço, para o galão, onde eu estou juntando para poder trocar por cadeira de rodas, né? Para poder trocar por cesta básica. Então, vamos implantar isso no município também. Desenvolver o amor, né, o carinho pela natureza. Porque a questão do lixo, ela está muito grave. E uma outra ideia que eu tenho é, você tem uma geladeira velha, um fogão, uma TV que não presta, o que você faz com ela? Você está fazendo uma reforma na sua casa, você tem que contratar uma caçamba, né? E, infelizmente, isso gera custo e as pessoas acabam optando pelo que é mais fácil. Elas pegam o lixo e jogam na beira das estradas. E geralmente em lugares assim de área verde, maravilhosas. Eu fico tão triste quando eu passo por uma rua, ali, Avenida Brasil, aqui no centro de Cotia, limpa, daqui a pouco está cheia de lixo. Mas aí as pessoas dizem, mas como que eu vou me livrar desse entulho? Como que eu vou me livrar dessa cama velha, desse colchão? Eu acho que a prefeitura poderia ter um canal. Eu entro através de um aplicativo, que hoje está tão simples, né, criar aplicativo para tudo. Eu tenho uma TV, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma cama, e agendar uma retirada, e aí a gente já vai de novo, vamos promover, né, para os nossos jovens uma forma de aprender um ofício. Vamos construir, pegar um galpão, levar esses objetos, vamos reformar, através da assistente social, distribuir para as famílias carentes. Implantando profissionalismo já. Exatamente. Exatamente. O colchão não presta. Gente, tem um monte de instituições que cuidam de animais que aceitam, né? Aí você passa e você vê lá o resto de um vaso sanitário jogado na beira do mato e muito lixo. Nossa, é muito triste. Então, e a questão da reciclagem mesmo, a coleta seletiva, ela tem que ser repensada. Em 2000, eu estava na educação, eu fui participar de um curso na USP, os bilhões jogados no lixo. E eu voltei de lá com a cabeça cheia de ideias, né? E montei um projeto. E deixei o projeto na educação quando eu saí. Esse projeto nunca foi colocado em prática, né?
E eu visitei a questão da reciclagem no Imbu, tinha uma empresa grande lá, eu fui ver como que funcionava. Nós temos catadores em Cotia, né? Eu fui visitá-los, fui conversar com eles na época. E o projeto nasceu, só que ele não saiu do papel. Depois eu saí da prefeitura e, infelizmente, né, tudo que a gente faz... Mas pode ser retomado, né, professora? Sim, está nas minhas ideias e eu vou atrás disso, com certeza. Professora, eu vou aproveitar o ensejo, eu quero falar de uma coisa muito importante, que nós já estamos entrando aqui no aperto. Meu Deus, uma coisa eu falo muito. importantíssima, que é pleito da senhora, mobilidade urbana. Principalmente, né, nós começamos a tocar sobre educação e esse negócio de deslocar para escolas e tudo mais. O que a gente tem aí de projeto voltado para esse setor aí da mobilidade urbana? Então, Kenshin, eu conheço muito bem a realidade de Caucaia, né? E andando agora em campanha, fazendo algumas visitas, eu comecei a observar algumas situações em Cotia parecidas. Nós temos vários lugares em Caucaia que nós não temos transporte público. As pessoas têm que caminhar 3, 4 quilômetros para poder chegar no centro. Ou caminhar 1,5 quilômetro para chegar num ponto de ônibus. Eu moro no bairro dos Pereiras hoje, parabéns, prefeito Rogério, pela Estrada dos Pereiras, ficou maravilhosa. Eu estou lá há 11 anos e eu vi muitos alunos perderem aula porque não passava ônibus porque não tinha o asfalto, mas ainda é muito pouco. Nós temos um ônibus que vem para Cotia e vai para Caucaia, vem para Cotia e vai para Caucaia. E as pessoas, no horário que precisam, têm que caminhar. Então, qual é a minha ideia? Que eu acho que é super possível. É claro que eu tenho que estar lá na Câmara para poder fazer o levantamento de demanda, que é importante, o custo disso. Mas a minha sugestão são rotas circulares. Então, para quem é de Caucaia, o ônibus sai do centro, passa pelo Jardim São Luís, Monte Verde e volta para Caucaia. Ou sai de Caucaia, Cândido Pinto, Anhambuca, que está precisando de asfalto, prefeito. E nós temos a rodoviária lá, né? Nós temos lá volta para Caucaia. Caucaia, Pereiras, Caucaia. Eu não preciso de um ônibus que saia de Caucaia, passe para os Pereiras e venha para Cotia. Eu preciso que as pessoas saiam dos bairros. Aí elas chegando na estrada de Caucaia, chegando no centro, elas vão poder pegar o ônibus e ir para o seu destino. E isso, é claro, com o bilhete único, né? O bilhete que valha por 3 horas, por 4 horas. Né? Ou por 3 conduções, né? 2 conduções. Exatamente, a pessoa poder descer na pista, a gente vai lá na pista como... eu sou caucaiana, então eu vou até a pista. Ou eu vou para a vila, né? Até hoje, na minha família, a gente fala eu vou para a vila, e é o centro da cidade. Então, eu acho que é super possível isso. Ah, mas não tem demanda para um ônibus. Coloca um micro-ônibus. O importante é que as pessoas possam sair e até o centro, passar no mercado, não ter que ir atolado de sacola para casa, né? Porque não tem realmente o transporte. Ou depende de carona, né? Isso caracteriza o crescimento, sabe do quê? Dos transportes clandestinos. Como a gente tem veículos que, na verdade, é o desemprego e essa falta de serviço para atender essas populações. Você vai lá na Ibical tomar um sorvete, eu não vi um circular até lá. Então ele vai até os Grilos e volta dos Grilos. Demora, né? Demora. Então, essa questão realmente tem que ser muito bem estudada. Qual o horário de pico, qual a demanda e para a gente poder fazer esse estudo, tem que estar lá dentro. Para poder fazer a proposta, vamos propor. Vamos fazer uma análise de demanda. Qual vai ser o custo para a prefeitura em relação a isso? Políticas de favores. A questão da política de favores é uma discussão bem antiga, né? Eu acho um absurdo que para uma pessoa poder fazer hemodiálise, para uma pessoa poder fazer uma quimioterapia, ela precisa depender do vereador, para o vereador ceder o seu carro. Né? Então, inclusive, sempre que toco nesse assunto, eu falo que por que não uma van que pode levar 16 pessoas, ao invés de um carro de vereador, que pode levar uma apenas, né? Aí essa pessoa vai ficar o resto da vida devendo para o vereador o favor. Nossa, minha mãe precisou fazer quimioterapia, o João levou ela
durante 2 anos. Gente, o ideal seria que nós tivéssemos em Cotia hemodiálise, quimioterapia, a gente tivesse essa estrutura, né? Mas, como nós não temos e dependemos de hospitais em São Paulo, que tenha, de novo, a logística, vamos organizar isso, vamos colocar 16 pacientes numa van, vamos levar para São Paulo, com 10 carros de vereador, eu levo 10 pessoas, com 10 vans eu levo 160, Dá para fechar a conta, não dá? Ah, fecha a conta, É fecha fácil, a conta para a população, muito exatamente. legal. Porque é um absurdo, né? A pessoa fica dependendo realmente e acaba sendo cultural. Porque as pessoas... Aí eu vou falar com o vereador fulano de tal que ele vai me ajudar. E uma outra questão que eu acho que é muito importante é em relação à saúde mesmo, né? Eu tenho um amigo, o Dr. Cláudio Saraiva, já citei ele hoje. Ele atende idosos. Então, já vi várias vezes, né? Eu trabalhei com o Cláudio quando ele foi vereador, né? Trabalhei com ele na Câmara por 1 ano. Saí porque eu estava no meu mestrado, não estava dando conta. E as pessoas ligam para ele de madrugada. Porque faleceu o senhor João e o médico que está de plantão, ele não quer dar atestado de óbito. Aí é necessário que o Dr. Cláudio vá no posto, pegue o prontuário do paciente dele, que já tem várias comorbidades, e ateste. Gente, por que nós não temos em 3 pontos da cidade, não precisa ser em todos os postos de saúde, um em Caucaia, um em Cotia, um na região da Granja, um médico que o paciente tem um prontuário, já tem uma doença pré-existente, né? Veio a óbito, atesta. Porque, gente, é muito triste. Já é um momento muito difícil você encontrar um parente seu morto na sua casa. Parece que estão tratando do indigente. Tem que chamar a polícia para fazer BO. E assim, eu tive 2 situações com o pai da minha tia, que faleceu na casa, né? E o pai da minha sobrinha, casada com o Tiago, meu sobrinho. E eu vi o desespero da família, né? E a pessoa já tem um prontuário, já tem um acompanhamento médico, entendeu? É simples. Então eu acho que isso também não vai demandar nenhum furo nos cofres públicos, né? A gente fala, não é nem um bicho de 7 cabeças, né, professora? Exatamente. Professora, nós estamos com o horário apertado. Você vê quando a Sim. entrevista é boa, passa rápido. Desculpa, Tanto eu assunto- falo muito. Não, eu estou adorando. Eu queria que a senhora entrasse nas suas considerações. A seguinte: precisamos trocar as reclamações por ações. Eu queria, primeiramente, agradecer a todo esse pessoal fantástico. Nós batemos 4, ter sido até mais na live. Pessoal aqui, todos enaltecendo o seu nome grandiosamente. Professores, alunos e amigos. Vou mandar um beijo para o nosso distrito de Caucaia, nossa cidade, nossa cidade, que as autoridades, olhos de administração e gestão para um local, não só Caucaia, mas Capera, todas essas divisas em torno do Jardim Japão, olhem, porque lá também tem pessoas, lá também tem votos, e não é nesse ano de eleição que a gente tem que procurar esses lugares, né, professora? Verdade. Então, eu fiz a lição de casa, né? Eu tinha muita coisa para falar sobre as mulheres na política, sobre as nossas mulheres em Cotia. Nós tivemos 3 vereadoras, mas me convida de novo que eu venho, tá? Adorei. Bem. Então fale da senhora na política. Sim, sim. Não, eu como vereadora, né? Eu me comprometo, eu já disse, a trabalhar realmente em prol da cultura, da educação, né? A minha bandeira vai ser essa, a minha bandeira é a cultura e a educação. Mas, como vocês viram, eu estou preocupada com outros itens que eu acho que são muito, muito importantes. E, bem, você quer que eu termine com a frase? Você me deu uma frase. Eu coloquei ali porque é a sua frase. Foi uma frase que eu usei bastante, mas eu gostaria de usar uma outra frase. Parafraseando a Michelle Bachelet, né, eu gostei bastante da fala dela. Ela diz que uma mulher na política muda a mulher,
várias mulheres na política, muda a política. E eu fico muito feliz de ver que temos muitas mulheres realmente preocupadas, interessadas, discutindo política. E é isso que a gente precisa. Exatamente. Mas, eu vou repetir a frase, nós precisamos parar de reclamar, vamos mudar, né? Vamos trocar reclamações por ações. Exatamente. Okay? Mulheres na política, elas podem, a população precisa. Mandar um beijinho para a família, para o pessoal, todo mundo carinhoso? Eu quero aproveitar que quem está acompanhando as minhas redes sociais tem visto sobrinhas. Eu acho que eu apertei aqui o botão errado. As minhas sobrinhas, elas estão me ajudando muito nas artes que eu tenho postado. As pequenas têm gravado vídeo, fala, né? E a minha família toda, eu não posso realmente reclamar. Eu estou tendo apoio dos meus irmãos, meus pais, né? Meu pai João Prestes, minha mãe Dona Esmeralda. Eles, quando eu falei que eu ia para a política, ficaram bastante tristes no início. Puxa, aí eu mostrei para eles, mas eu só vou poder contribuir. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir. E eu vou fechar, né, falando uma coisa que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou. Eu não vou jogar os 33 anos que eu tive, né, que eu tenho na minha carreira, o respeito dos meus alunos, o respeito dos meus colegas, professores, dos meus amigos, eu não vou jogar no lixo por causa de 4 anos. Se eu for eleita vereadora, eu realmente vou fazer que vocês tenham orgulho de mim. Né? A minha família é uma família muito conhecida em Caucaia. Eu não quero que os meus irmãos, né, abaixem a cabeça e andar na rua porque, irmão da vereadora. Não. Eu quero que eles tenham orgulho de mim. E é para isso que eu estou na política, para fazer a diferença. 55321. Quero aproveitar o ensejo. Eu recebi um presente fantástico da minha professora querida. Quero passar para a senhora o troféu Fecha Conta abençoado. Não sei qual a sua religião, mas eu sempre peço para um padre carinhosamente a abençoar e para a senhora carregar um troféu pelos desejos de cuidar da população. Obrigada. Eu que agradeço a produção, nós do Fecha Conta, estamos com essa feraça aqui, que é a professora Irene Prestes, 55321. Galera, mandar um abraço para todo mundo da live. E você que almeja a cadeira número 1 da cidade, a cadeira de prefeito, ou uma cadeira na Câmara Municipal dos Vereadores, você precisa ter projetos, precisa gostar de gente. Mas antes, você tem que passar aqui, pelo Fecha Conta. Até quinta-feira, se Deus quiser. Garçom, fecha a conta. Tamo junto. UP. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerramos. Professora.